E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com meu amigo Ricardo Nespoli. Mais um episódio especial do Quarentena Antes dos 40. Um episódio com vídeos. Você estava com saudade, pode falar. E é isso daí, galerinha. Então hoje a gente vai ter um convidado mega interessante, muito legal mesmo. Mas antes de a gente apresentar esse convidado, nós vamos lembrar você de quê? De ir lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com, porque lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo maravilhoso, todos os nossos episódios e vídeos e tudo mais. E você também vai encontrar maneiras de apoiar esse podcast, seja através da nossa lojinha querida, que tem vários produtos fofinhos e legais com temas dos nossos episódios. E também pode apoiar esse podcast através de assinaturas do PicPay. Então você pode se tornar um apoiador oficial desse podcast e ter voz, dar ideias para a gente, para os nossos episódios, e até participar do nosso episódio, se você quiser. Então você pode fazer assinaturas de uns 5 ou 10 reais. E aí o que você pode fazer vai depender do seu apoio. Mas como você é uma pessoa muito legal, a gente sabe que você vai lá no nosso site agora e vai apoiar esse podcast. Momento. Isso. Então partiu o episódio especial sinistro. Partiu! Quarentena antes dos 40. Com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. Pessoal, nós estamos aqui então com o Alexandre Geisler. O Alexandre é mestre em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, né? É ator, educador e contador de histórias. Ele fundou a Pé de Causos, trupe de contadores, em 2016, com a qual ele vem contando histórias em bibliotecas e escolas públicas da região metropolitana de Salvador, que parece muito legal. Parabéns, Alexandre. Ele é professor de teatro da Rede Municipal de Salvador, já circulou pela Bahia com apresentações teatrais, pelo que ele falou pra gente, e é criador e contador de histórias do canal do YouTube, que é Vem Que Tem História. Então, Alexandre, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você pode começar falando um pouco mais sobre você e como foi esse desenvolvimento seu com teatro e com contação de histórias até você chegar aqui? Sim. Boa noite. Então, que bom. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou aqui meio intimidado. Daqui a pouco eu estou solto, tranquilo. Realmente eu vivo assim, observando o espaço, né? O lugar. Eu, na verdade, eu digo isso já há um tempão, que desde pequeno eu acho que eu já era contador de histórias, né? Já tinha despertado esse contador de histórias, porque eu sempre gostei de observar as coisas e compartilhar as coisas que eu via com todo mundo. Tem até uma resenha na minha família, uma resenha familiar, que diziam que eu não parava de falar em nenhum momento. O que não é mentira, né? Até hoje é assim. Muitas pessoas falam assim, menino, pare um pouco, pelo amor de Deus, deixa as pessoas. E aí essa vontade, comecei a ir por esse caminho, né? Eu fui percebendo na minha dissertação, eu vou observar isso. Como foi que eu comecei quando eu despertei contador de histórias. E aí eu vou perceber algumas experiências da minha vida, inclusive a esse estímulo da família, até que me colocou no teatro quando eu era pequeno, que me dava livros para ler, me levava para passear pela cidade. Então, são esses estímulos que vão me tornando contador de histórias. Aí, adulto, engraçado que eu falo que tem duas fases. Tem a primeira infância, que foi a infância mesmo, natural, e a segunda infância, que eu vou vivenciar a partir dos 20, 19, 20 anos, quando eu viajo para o interior da Bahia. E aí eu começo a conviver com as pessoas, com outras pessoas, vendo esses causos, essas histórias, essas lendas, né, ali na boca do povo. E aí eu comecei a me encantar. E aí quando eu voltava de viagem, eu queria compartilhar essas histórias, né? E aí quando eu já, depois desse tempo, eu acho que foi em 2011, eu comecei a trabalhar numa escola, e eu ia trabalhar na biblioteca escolar. E lá eu fui contratado para ser contador de histórias. Como eu já era formado em teatro, né, que eu sou licenciado em teatro, então já tinha essa coisa do teatro, que eles queriam esse requisito, e eu, como eu gosto de ler, aí eu disse pronto, estava lá, ótimo. E aí eu comecei a pesquisar como contar, que não era só você ler o livro, né? Eu comecei a pesquisar metodologias para contar histórias.
como é que usa a entonação, como é que você vai chamar a atenção da criança, que objetos, que materiais a gente pode usar, que histórias a gente deve contar, né? E aí eu fui aprofundando esse estudo. Em 2015 eu entrei no mestrado, e aí eu estudei, fui buscar essa metodologia, e aí eu fiz uma oficina misturando teatro com a contação de histórias, que era através dos jogos teatrais de três pesquisadores do teatro, que é a Olga Reverbel, a Viola Spolin e o Augusto Boal. Aí esses três pesquisadores, né, eles são educadores também, e aí eu dialoguei com esses jogos com a contação de história. E aí eu fui jogar literalmente o jogo teatral com os meus alunos, de verdade, assim, com o pé descalço, parece até poético, mas era verdade. Eu descobri que comunitariamente a gente conseguia se desenvolver juntos. Então, juntos, a gente jogando mesmo o jogo teatral, ali no meio, as histórias começavam a surgir. E aí o desejo de compartilhar essas histórias. Então, foi uma vivência de 2 anos que resultou na escrita da dissertação, e que era real isso que pulsava. Então, foi uma experiência muito rica, que resultou em uma lista que eu fiz de jogos, eu explicava para que esses jogos serviam. E aí eu, como professor de teatro da rede municipal de Salvador, né, eu comecei a trazer as histórias para a escola. E aí o canal, ele surge, e eu digo que ele é uma versão virtual do que eu fiz na escola em 2019. E a gente ia fazer em 2020, só que aí a pandemia veio e nos tirou da escola, né? Sim. E a gente tem vivido um distanciamento mesmo, porque a rede pública, ela demorou muito tempo para trazer as crianças, né, para esse EAD, digamos assim, a distribuição das atividades. Aqui a gente teve um processo bem lento. Hoje ainda é basicamente a distribuição de atividades. Mas como é que eu, professor de arte, podia estar me comunicando com os meninos, né? Aí a diretora da escola me sugeriu assim: por que você não grava umas histórias que nem você fazia lá no pátio da escola? Aí eu disse: nossa, vamos pensar. E eu comecei a pensar como poderia ser esse formato, né? Porque aí, se vocês observarem no vídeo, tem até uma persona, eu com chapéu de couro, vestido de branco, tem uma chamada, tem uma abertura. Então tem esse cuidado estético também, com um canal que eu fui pensando, que é a musiquinha de abertura, o fechamento, né? Pensando nesse profissionalismo, inclusive, que é difícil, que eu fui descobrir e quão difícil é, porque é divulgar, produzir, e aí o canal, ele vai bem devagarzinho, né? Crescendo muito lentamente, é assim. A gente Por mais que você produza muito, ele vai bem devagarzinho, né? Crescendo. Mas enfim, eu desconectei disso e disse: vou fazer meu portfólio. Isso. Fazer meu portfólio online, vou gravar as histórias que eu gosto de contar, que fazem parte de uma pesquisa que eu faço, as histórias da cultura afro-brasileira e da cultura dos povos originários, né? E aí eu comecei a pesquisa, eu leio o livro, e aí eu conto a história ali daquela forma, de forma oral. Então virou um portfólio, mas as crianças da escola, elas acessam esse link toda vez que eu posto um vídeo, eu mando o link para a escola, e a escola divulga no grupo de WhatsApp dos pais, né? E aí as crianças assistem e dão o retorno para a escola, né? Isso que é interessante. Aí comentam quando aquela história já ouviram, aí dizem: essa história eu já ouvi, professor. Ou a história que nova, aí comentam, ficaram com medo. É interessante esse diálogo, esse retorno que tem acontecido. Bem, então o canal você criou na perspectiva da aula, né, do ensino à distância, mas você pretende continuar? Sim, na verdade, esse é um dilema, sabe? Na verdade, eu não sei quando é que a gente vai acabar essa pandemia. Aliás, as aulas aí voltaram? Não. Mas está se discutindo isso? Como que tá? Olha, as aulas, eu vi uma notícia recente de que o governador e o prefeito iam conversar por esses dias para decidirem com esse retorno. Mas houve agora uma notícia de que o índice voltou a subir de ocupação das UTIs pediátricas,
E aí eles pararam isso. Aqui o estadual voltou, mas o municipal aqui de Vitória não voltou. Não tem condições, não tem condições. Não, menor condição. Eu trabalho em 2 escolas. Uma escola, e é essa que viu o projeto, ela é de uma comunidade muito pobre, periférica daqui de Salvador, de que a gente tem condições mínimas de higiene, né, nesse espaço, e até o hábito deles de não lavar a mão, por exemplo. E aí eu fiquei muito preocupado, assim, isso já me tirou noites de sono, de ficar pensando assim, se eu tiver que voltar, como vai ser? Porque eu moro com a minha mãe e com a tia, que são 2 idosas. Eu fiquei pensando, vou ter que voltar e vou trazer esse vírus comigo, né? Porque se eu vou estar lá com as crianças, e como é que é? E não tem outra questão, que acho que é muito pior. Como é que é trabalhar com crianças e não ter um afeto, um abraço, né? Como é? Você vai chegar na escola, um menino de 6 anos, e lá na escola a gente tem menino de 5 até 12 anos, né? Como é que a gente vai trabalhar esse distanciamento entre eles? E as condições físicas da escola também não permitem, porque as salas não são grandes, então os meninos... Era para ser, né, adequado, mas infelizmente não é. E aí a gente tem todo esse dilema. Mas sim, eu criei com a intenção de me conectar com eles, de manter essa conexão o tempo todo, contando as histórias que a gente fazia no pátio, que estava rendendo coisas maravilhosas, assim. Eles mais tranquilos, a criação da questão do espectador, que é essa história do menino conseguir sentar, parar para ouvir história. Já estava rolando isso. Em 2020 a gente ia fazer a continuação, e aí a pandemia veio para a gente refletir sobre a nossa vida e sobre as nossas metodologias, reinventar nossas práticas, né? Verdade. É um desafio, cara, com certeza. Eu trabalho numa escola também, Alexandre, só que eu trabalho numa escola privada, tipo, é um nível diferente, assim, porque os alunos já têm mais condições, né, de ter aula online e tudo mais, então é um pouco diferente. Mas a gente vê diariamente, assim, essa dificuldade, porque aqui nós somos do Espírito Santo e até onde eu sei as escolas ainda não voltaram, né, Ricardo, mas... Pois é, não, então, voltaram. Assim, desde o dia 5, permitiu voltar, né? As particulares. Essa que é a questão. Né? Alguns voltaram, outros não. A escola, por exemplo, da minha filha não voltou, mas eu sei de escolas que voltaram. E, de toda forma, assim, o protocolo permite ser... não é voluntário, né? Ser... enfim, você pode ou não pode, precisa mandar. Então, tipo, optativo, assim. Né? Tipo, optativo. É optativo, sim. Aí, que a escola da minha filha, por exemplo, ela fez o quê? Ela fez um levantamento. E aí ela chegou e olhou com todos... Só 10 famílias disseram que mandariam os filhos. Aí a escola falou... Sustenta, não vou, né? Não vai mandar. Difícil. E aqui eu não sei em outros estados como foi, mas aqui eles tentaram fazer uma legislação para dar desconto nas mensalidade. Nossa, aconteceu isso aqui na Bahia também. Aí passou, foi aprovado, sancionado, mas depois foi para a justiça e caiu por inconstitucionalidade, entendeu? Então, assim, as escolas estão recebendo dinheiro. Hoje eu acho que a volta das aulas é um símbolo. Ela não é mais, assim, a disputa não é real, assim, queremos porque está dando prejuízo, ou queremos porque está dando prejuízo educacional. Não, o que eles querem é voltar por conta de um símbolo, assim, é um símbolo, a normalidade está aí, mas, enfim, a gente sabe que não está. Acho que o problema é exatamente esse, né? Não tá na hora, a gente não tá pronto para isso, né? Mas, Alexandre, você falou... Congelou tudo pra mim. É muita emoção, minha gente. É muita emoção esse negócio de EAD, de gravar live. Meu Deus, eu tenho feito uma live todas as quartas-feiras, né? Que é uma live de histórias. Lá no que eu faço parte do Pé de Causas, e a gente tem uma conta no Instagram, e eu tenho feito essa live todas as quartas-feiras. E é uma live de histórias, né? Que começou comigo contando história para as crianças, depois virou um encontro de contadores, que aí eu recebo um convidado, que é um contador de histórias, e aí a gente compartilha das nossas metodologias, e depois, agora está virando uma grande promoção à leitura, porque as crianças estão ocupando a live. Aí eu recebi hoje mesmo 4 crianças e cada uma contou a história que ela mais gostava, que é o mote da live, é histórias que gostamos muito. Então cada um escolheu, ensaiou
E foi muito divertido. As famílias me mandavam até vídeos e fotos daqui. Olha, fulano tá ensaiando pra live. E é muito bonitinho, assim, a expectativa. Eles ficam nervosos, aí ficam mandando mensagem. No final fica muito legal, muito legal. Crianças são extremamente espontâneas, eu adoro. Adoro isso, apesar de que tem momentos que você fica de tamanha espontaneidade, né? Que às vezes sai do controle. Calma. Tá espontâneo demais. Menos, né? Mas, o Alexandre, eu tava perguntando... Quando travou aí, eu tava perguntando pra você se você joga RPG. Porque RPG é basicamente um jogo de interpretação de papéis, né? E eu acho que bate muito com essa sua ideia de jogos teatrais aí com crianças. Sim, você sabe que na época da dissertação eu cheguei a dialogar um pouco com o Márcio sobre isso, sobre RPG. Ele me falou disso, de assumir papéis e tal. Só que eu acabei não entrando, e eu também não jogo, mas eu fiquei interessado, mas eu acabei não entrando nisso. E seria uma coisa interessante para se discutir. Acho que na escola, ó, você me deu uma boa ideia, Fábio. Quando eu voltar às aulas, seria uma boa ideia de trabalhar as histórias na escola. Com o jogo, né? Com o jogo do RPG, acho que vai ser bem atrativo. Cara, vamos misturar os assuntos assim. Um dia a gente fez um desses nossos especiais, a gente conversou com o Marcelo Guaxinim, que é um cara que tem um podcast de RPG, que é muito legal. E ele tem um sistema de regras muito, 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 muito simples, assim. Então eu acho que é uma forma interessante, porque cara, o RPG ele é pesado, assim, tem alguns que você precisa ler uns calhamaços de livro, o dele não, é um papel, assim. Então, tipo, depois você procura aí nosso episódio com ele. E aí, e eu acho que é uma forma legal, porque assim, você só precisa de 2 dados, sabe, para jogar o jogo que ele propõe. Legal, boa ideia. Legal, gostei também. Vou procurar. Bem lembrado, Ricardo. Agora, voltando para o canal, então, Alexandre, você falou então que você tem o canal, que você posta os seus vídeos, né, que meio que surgiu como uma ideia de conectar aí com as suas aulas em EAD, mas fala um pouco mais para a gente sobre a temática dos vídeos. Eu sei que são histórias de povos afro-brasileiros, indígenas, mas fala um pouco mais aí de como que veio essa ideia aí. Sim, quando eu fundei o grupo em 2016, tudo com meus amigos, né? Tudo com o Valnei e com o Maju, a gente tinha esse intuito, porque eu sou quase um militante disso, das histórias, porque a gente está acostumado a ouvir história de princesa, loura, o tempo todo. Eu trabalhava nessa escola e ficava mobilizado com isso, né? Porque eram as histórias que mais chegavam para as crianças, principalmente as capas que mais interessavam as crianças, né? Mas também não porque elas não se interessavam, mas porque eram aquelas capas que estavam sempre ali. São as mesmas histórias, reeditadas inúmeras vezes, que às vezes você muda o título, o personagem, mas é a mesma estrutura de história, de princesas louras, de príncipes brancos, né? E esquecendo essa questão muito importante que é a nossa ancestralidade, né? Que a nossa formação enquanto povo brasileiro, como é que ela se dá. E aí as histórias de África, ela vem também para reforçar isso, porque nós estamos na Bahia. Na Bahia nós temos essa população com uma quantidade imensa. Eu não vou dar aqui uma estatística porque eu posso estar mentindo, mas é uma quantidade imensa de afrodescendentes, né, de população negra na Bahia. E a gente não conhece essas histórias por preconceito, por ignorância, né? Por não saber mesmo, não conhecer. E aí a gente, no nosso grupo, no Pé de Causas, a gente começou a ter interesse em pesquisar essas histórias e levar nossas contações de histórias que aconteciam presencialmente, né, ao ar livre, nas bibliotecas, nas escolas públicas, essas histórias, para que as crianças se interessassem por essas histórias, né? Inclusive, nas escolas públicas, nas bibliotecas, existem um contingente enorme desses livros, só que eles são esquecidos, porque as crianças não procuram, porque elas não conhecem, né? Então, não, às vezes não tem muito incentivo até para procurar, né? Porque... Sim. Como que ela vai procurar? É muito difícil também, assim.
que não existem esses espaços, assim, quer dizer, os que existem são muito limitados, muito restritos, e partem muito mais da vontade dos pais levarem a algum lugar do que, tipo, elas terem acesso, né? As próprias escolas não te dão aquela biblioteca com tudo que você pode escolher, assim, então tem a ver com o seu desejo. Não, você recebe, né, cara? A biblioteca da escola pública, ela tem aquelas caixas que vêm do MEC, que são muito boas. O Ministério da Educação, eles têm um programa nacional do livro literário, né? É riquíssimo aquele material. Só que o que acontece é que aquela caixa chega para a professora. E a professora, ela, por não ter tido esse hábito, ela vai ter uma preguiça. Deus me perdoe, eu vou acabar apanhando das professoras, mas às vezes tem essa preguiça de não... Porque não conhece, né? Sim, sim. É porque é difícil você entrar nessa seara, porque você vai ter que também pensar como é que você vê aquela história, e aí como é que você vai apresentar para os meninos uma história que vai falar de África, de alguma questão que você não sabe ainda. E aí a gente, como provocação, a gente começou a contar essas histórias, primeiro de África e depois dos povos originários, e também aqui na Bahia. No Brasil inteiro nós temos uma população imensa indígena, só que também é silenciada, porque as suas histórias não são contadas, né? Tem até no Instagram um Instagram ótimo, que é Leia Mulheres Indígenas, mas também tem literatura indígena de cada estado. Depois eu posso até passar para vocês. Sim, e aí tem autores indígenas dos estados e os seus livros, suas produções. E aí a gente começou a produzir essas histórias. Então, quando eu chego pro canal, eu já chego contaminado com essas histórias e com o meu trabalho, né? Com o meu trabalho, com o meu desejo de contar essas histórias para as crianças. E aí eu sou bem assim, rigoroso, eu não conto conto de fada. Apesar da riqueza do conto de fada, que também é de fonte oral, né? Ele chega através da oralidade, mas eu prefiro contar as histórias que são contadas pelos nossos ancestrais, que vieram de boca em boca, de boca em ouvido, e dos povos originários também. E tem sido bem interessante isso, para mim, inclusive, quanto artista, quanto educador, porque eu tenho descoberto um mundo assim incrível e de coisas e de práticas e de cosmovisões, né? Incrível, porque você começa a ver o mundo por outras formas, né? E as lendas, os mitos, essas histórias de pessoas célebres de África, a gente não conhecia, mulheres, cientistas, e que a gente vai deixando de conhecer porque a gente só conhece um tipo de livro, um tipo de história, né? E que vai chamar a atenção dos homens brancos, das mulheres brancas, e vai deixar esses outros todos silenciados. É verdade. Bem, eu não trabalho com contação de histórias, mas eu sou professor de história, né? E aqui no Espírito Santo, cara, vendo isso do meu lado, a gente tem por exemplo, tem um buraco muito grande em relação à história do Espírito Santo. Porque quando você vai estudar história na escola, você estuda o que vem no livro didático, assim. Então você vê também sobre o Bahia um pouquinho, mas vê principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. E eu acho que eu consegui passar o ensino básico inteiro sem aprender nada sobre o Espírito Santo. Eu fui estudar Espírito Santo quando eu entrei na faculdade. Que aí que eu fui descobrir alguma coisa, assim, era só isso que precisava, alguém precisava sentar e me contar histórias, assim, sobre o Espírito Santo. E não existia, né? Então eu tenho um caminho, assim, meio que paralelo ao seu, porque eu tenho um projeto também de ajudar a divulgar documentos históricos, né? Eu tenho um canal que eu falo um pouco sobre a história do Espírito Santo, mas eu entendo a importância disso, né? Porque, como você falou, as outras histórias, elas são importantes também, tem todo um contexto, né? Mas já tem tanta gente falando daquilo lá, né? E quantos outros estão falando sobre essas histórias aqui? Então... parece que essas histórias, elas vão gloriar, elas vão colocar como herói genocidas, né? Nós temos aí grandes genocidas, como o Duque de Caxias, entre outros, que ficam aí com patente de herói. E, por exemplo, me pergunta aquele Zumbi dos Palmares, ninguém sabe, né? A história do próprio Quilombo dos Palmares é riquíssima e tem coisas que a gente não sabe, né? Eu tô lendo aquela HQ, como é o nome, minha gente, aquela HQ maravilhosa sobre Palmares,
Angola Janga, que é o calhamaço HQ deste tamanho assim, enorme, e tem a fonte dessas informações, e os personagens todos que formaram Palmares ao longo do século, que o Quilombo resistiu. E aí, por exemplo, para você ver, eu trabalho aqui nessa escola, que ela é uma extensão aqui do meu bairro. O bairro se chama Beiru, ele é Beiru Tancredo Neves. Beiru, conta-se a história de que Beiru foi um negro alforriado, que ele ganhou as terras, ele fundou um quilombo aqui nessa região, que é o quilombo do Beiru, né? Os meninos não sabem quem é esse personagem, né? Uhum. Eles não sabem quem foi esse personagem que estava ali, que fez essa resistência. Para você ver como é sério, quando, lá na década de 80, Tancredo Neves falece, o bairro se passa a chamar Tancredo Neves, né? E aí esquece a história do Beiru. E aí você pergunta, e é interessante porque nesse bairro tem um terreiro de candomblé, e essas histórias, com certeza, o povo no terreiro sabe dessa resistência, porque terreiro é o lugar de resistência da cultura afro-brasileira, dessas histórias de matriz africana. E aí os meninos dos meus alunos não sabem. Eu fiz uma pesquisa com eles e foi divertido e triste ao mesmo tempo ouvir. Eu perguntava quem foi Beiru, aí os meninos respondiam assim: foi o homem que fundou nossa escola, porque o nome da escola é Escola Municipal do Beiru. Então, na cabeça deles, Beiru era o fundador da escola. Tá certo. Não, e eu fiquei puxando para ver o que eles traziam de perguntas, e vieram essas respostas assim, né? Essas respostas assim do imaginário deles, mas porque era muito raso, porque eles não conhecem, além da questão do preconceito religioso, né? Que aí tem essa outra barreira. Sim, com certeza. E aí... Tem algum macumbeiro, né? Não, isso já é outra questão séria, porque parece que toda a África, ela se resume só a uma questão religiosa. E aí ninguém não pode falar disso. E aí o que acontece na escola com a lei, né? A lei é fantástica, a lei 11.000, eu prefiro falar outra que eu sei por certa, 10.639, ela é riquíssima, eu acho que a outra é 11.400 e aí o que acontece é porque eu não lembro o número certinho da lei, que é que obriga o ensino da cultura indígena e africana, né? Nas escolas. E essa lei é importante porque ela traz esses livros, mas ela não vai educar os meninos e nem os professores para eles trazerem esses assuntos. E aí eu fico com minhas histórias trazendo. Você vê, tem um livro na escola que chama Pemba. Dizem, Pemba tá ligado ao candomblé, que é um pozinho. O pó de Pemba. Os meninos, eles rechaçam esse livro pela palavra, pela capa. Mas se você for ler a história, é de como surgiu esse pozinho, que era uma princesa que se casou, e aí ela vai para o céu, e esse pozinho traz prosperidade e alegria, interesse. Mas, não, isso é usado no candomblé. Então, não posso falar disso, nem querer ler, porque isso não pode, isso é coisa do demônio. Porque essa é uma coisa que a gente escuta, né? Deus me livre. Deus é mais. Aqui na Bahia se fala assim, né? Deus é mais. E aí se rechaça tudo que é diferente. A questão toda é essa para mim. O que é diferente de mim, eu rechaço, né? Eu não quero saber. E eu fico no mesmo lugar. E aí a sociedade continua igual. É verdade, cara. Complicado mesmo. Pois é, e a gente estava falando sobre isso tudo, né? Sobre essas histórias e sobre suas aulas e seu conteúdo. Você falou que você ministra um curso online também de contação de histórias, não é? Além das aulas assim, do ensino básico aí, da rede pública. Como é que é esse curso de contação de história? Fala um pouco pra gente também. Esse curso, ele veio com a quarentena, né? Com a quarentena, com a pandemia, com o isolamento social, surgiu a ideia dessa escola
que é a Escola Livre de Artes, a ELA, que ela tem até um canal, tem um Instagram, tem um site, que as pessoas se inscrevem por lá. E a gente começou a se reunir a partir dessa pessoa que chama Érica. Érica é professora de teatro, diretora de teatro lá de São Paulo. Foi minha colega no mestrado aqui no PPGAC, na UFBA. A gente se conheceu nesse momento e aí quando começou o isolamento, teve um momento que ela me ligou e me convidando para começar esse sonho. Isso foi em abril. A gente só começou a escola no final de junho, depois de São João. Acho que foi lá no dia 28 de junho. E aí a ideia foi colocar esses amigos que estavam precisando trabalhar, né? Trabalhar artistas que começaram a não tinham mais trabalho. E é uma rede de amigos que começou a mostrar suas pesquisas e suas metodologias de trabalho online. Esse foi um desafio, assim como criar o canal, também transformar uma oficina que é 100% presencial, que precisa da participação da coletividade, colocar ela no universo online, me tirou algumas noites de sono, assim, e eu pensando como eu poderia fazer, mas eu vou dizer a vocês que funcionou, e tem funcionado de uma forma brilhante através do Zoom. As pessoas têm se conectado pelo Zoom, né? Por essa tela do Zoom, por essa janelinha, tem funcionado assim de forma brilhante. A gente tem... Aí o que acontece com o nosso curso, ele é dividido em módulos, e ele já aconteceu, ele vem acontecendo desde junho, então a gente está agora finalizando o módulo 2 e vamos iniciar o módulo 3. E tem 8 aulas, são 8 horas presenciais aqui, né, pelo Zoom, e depois eu faço uma tutoria com eles online, então eu dialogo sobre as histórias que eles estão construindo, e a gente foi fazendo tudo isso a partir dessa possibilidade remota. O que a gente pode falar sobre as histórias? Então, é muito teórico também, o que eu apresentei é o universo da contação de história, a importância da oralidade, mas eu também trabalhei a imaginação dessas pessoas, né? E a sensibilidade e a criatividade dessas pessoas. Então, no primeiro módulo, a gente trabalhou a ideia das histórias vistas pela janela, que gerou até um livrinho, cada um escreveu uma história sobre o que via da janela, né? Então, foi muito interessante, porque vieram várias histórias sobre pássaros, sobre gatos, que estavam livres lá. Eu ia falar dos meus vizinhos aqui. Eu ia ter que ficar falando da minha vizinha aqui. É o que a minha janela me mostra. Assim. Sim. Então, foi muito interessante, porque cada um criou isso. Teve, por exemplo, história sobre árvores. Árvores que nunca se percebiam do lado de fora da janela. Mas aí, com esse olhar agora da janela, era o único lugar que a gente pode ver o mundo, né, isolados. Então, histórias sobre árvores, sobre pássaros, sobre gatos. E aí a gente foi fazendo esse módulo. E a partir dessas histórias, ia falando um pouco sobre essa técnica, né? E aí é interessante porque se a gente trabalha na oficina de contação de história, o ponto de vista, que é como é que o menino vai ver a história, ele olhar para frente, não pode ter nada atrás que chame a atenção dele, ou tire o foco do contador. Aqui a gente tem uma janela, então como é que a gente vai trabalhar com essa janela? E a gente só tem aqui o ombro e a cabeça e o rosto, né? Então, essa história de se aproximar da tela, se distanciar, trabalhar as mãos. Então, ao longo da nossa aula, a partir dessas histórias que eles criaram, eu ia conversando com eles sobre como a gente contar essas histórias, né? Como a gente pontuar, que tipo de emoção a gente tem que transparecer nessa história, o que a gente quer passar para o nosso ouvinte. Para o nosso ouvinte, inclusive espectador, né? Porque também estamos aqui aparecendo na tela. E aí, no módulo 2, a gente começou a trabalhar com a ideia da infância. Aí a gente foi investigar um pouco os quintais das infâncias. Então, puxando linhas desses quintais, assim, desses repertórios, a gente pescou histórias das infâncias. Então, o pessoal foi trazendo agora um outro olhar para dentro, né, da infância, de como era a sua infância e que histórias você traz da sua infância. E aí surgiram histórias maravilhosas que a gente está trabalhando. Está finalizando agora nessa semana. Vamos fazer uma amostra aberta, uma amostra didática,
com o link aberto do Zoom para quem quiser assistir. Legal. E está sendo muito legal, porque é esse desafio de enquadrar a história aqui, se você trazer um elemento que entre aqui, porque se você trazer um elemento que ultrapasse a tela, ninguém vai enxergar. Então a gente trabalha com essa nova dinâmica. Enquanto no presencial trabalhar com o corpo inteiro, com esse corpo inteiro que conta história, que até o dedo do pé conta história, ele está ativo, quando o computador está ali presente. Então, mas agora, através do Zoom, como é que a gente consegue trazer o espectador, o ouvinte com a gente? Aí tem sido um desafio para mim, então pesquisar, estudar, e aí perder noites pensando. Mas o grupo é, assim, maravilhoso. E agora, no terceiro módulo, eu me desafiei a fazer uma coisa coletiva. Então, eu tenho um texto, vou trazer para eles e a gente vai dialogar. Então, a gente vai fazer como se nós três aqui partilhássemos da mesma história e a gente vai trabalhar, dividir esse texto e as nuances, né? Hora um, hora o outro, para a gente contar a história coletivamente. E é uma história vinda de África, inspirada num feriado criado, não sei se vocês conhecem o Kwanzaa. Não. O Kwanzaa é um feriado cultural criado por um professor norte-americano que resgata esses valores ancestrais de África, que tem coletividade, fé, esperança, trabalho comunitário. São sete princípios e a gente vai, ao longo desse módulo 3, debater esses princípios e dividir a história para narrarmos junto, pensando nessa coletividade. À distância, mas que funciona, né? Que tem nos feito superar esses quase 8 meses já, né? Misericórdia. Nós já temos quantos dias? Nós estamos em outubro. Acho que foi em março, né? Que começou, né? de março que fechou. Mas quando terminar o módulo 3, vai ser dezembro já. Então, imagina, 9 meses de isolamento e a gente criando relações pelo Zoom, né? É isso. Tem nos salvado, as histórias têm feito a gente respirar. Cara, eu acho que é por aí mesmo. Até, tipo, pra gente que o podcast é até uma saída mesmo, né? Porque Com certeza. Senão você fica tão meio que isolado, né? Fechado, assim, no seu próprio espacinho, que fica difícil. Agora, a escola, pode falar. A escola ela ajudou bastante nesse sentido, porque a Escola Livre de Artes, ela veio e todo mundo tem dado esse retorno, porque além de contação de história, tem aula de vivência teatral, tem aula de artes visuais. Eu mesmo faço aula de artes visuais à distância, a partir da teoria de Goethe, das cores, teoria das cores. Agora a gente vai fazer uma outra vivência com essa professora que está lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Então a gente está se conectando e aprendendo brilhantemente. Tem sido uma vivência incrível, assim. E o legal é que são pessoas de outros estados, né? Então, na escola, além de pessoas daqui de Salvador, que meus amigos e meus familiares acabaram entrando também no curso, mas temos alunos de São Paulo, de outros. Tínhamos uma aluna da Espanha, por exemplo, fazendo aula. Caramba, cara, que legal. Você vê porque pela internet, né, a gente pode só organizar o horário e a gente conseguir se conectar. Isso torna mais rica a experiência porque é uma troca cultural, né? Muito rica de outras vivências. É verdade. Agora, você falou sobre essa proposta que você teve, né, de contar histórias a partir da vista da janela. E eu achei muito legal, na verdade, cara, até porque não sei se você já viu, assim, mas a Netflix está com um programa lá que é relativamente novo, se chama Feito em Casa, Homemade. E aí são curtas-metragens, né? De diretores dentro das suas próprias casas. Assim. Então, são histórias que eles conseguiam contar no espaço onde eles conseguiam se mexer. E aí, se não me engano, o primeiro deles era um menino que ele pega um drone. Ele, tipo, solta o drone pela janela e você vai acompanhando só a câmera do drone. Assim. Então, é basicamente tipo, o que ele consegue ver a princípio, até onde o drone vai. Aí ele vai passando pelos prédios, aí as pessoas dão tchau, assim, e tal. Cara, é muito legal, assim. E é mais ou menos isso, né? Tipo, até onde ele alcança, assim, onde a vista dele vai, até onde o drone vai, assim, depois volta, né? Quem fez uma coisa legal com isso de janela foi o Lô Borges, né? Logo no início da pandemia,
da quarentena, ele fez um novo clipe da música Da Janela Lateral, com várias pessoas filmando a sua imagem na janela e cantando a música. Foi muito legal. Depois procura o clipe aí na internet. Não, isso é motivador. A gente vai criando outro olhar, né? Usando a arte para olhar a vida do nosso lugar, que a gente não pode sair, né? Aí eu aqui, por exemplo, eu moro num lugar que dá para até caminhar fora. Mas quem está isolado no espaço que não pode sair, essa experiência de você olhar para fora, né? E criar uma outra possibilidade ali, isso é genial. Genial, assim, isso é incrível. E tem sido uma experiência incrível ver esses textos. E essas produções aqui, assistir lives, por exemplo, tem sido maravilhoso. É muita coisa, né, disponível. E é interessante, assim, como as pessoas foram encontrando esses espaços. Porque, tipo, uma das primeiras coisas que a gente discutiu assim, no podcast era isso, né? Tipo, como que as pessoas iam se adaptar e como que seria daqui para frente, né? Se depois, por exemplo, acabou a pandemia, vai tudo voltar a ser como era antes ou isso tudo vai permanecer de alguma forma também, né? Porque a popularização, por exemplo, do Zoom e dos cursos online, isso aí eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Lógico, você pode voltar presencial, são propostas diferentes, né, como você está falando, mas as janelas abertas por causa do EAD, assim, dessa comunicação à distância, eu acho que é difícil fechar, né, são coisas que eu acho que vão ficar. Sim. Só tomar cuidado para a gente não sair, né, não ficar só agora no EAD, à distância, nossas relações, e esquecer do mundo lá de fora, com vacina, por favor, né? Porque sem vacina não dá para sair. A gente estava até falando hoje, uma criança na live disse: precisamos ficar em casa. Engraçado, porque ele contou a história, como é o nome? Ai, meu Deus, olha a pessoa. Como é o nome, gente, daquela história de Dorothy, como é o nome? Mágico de Oz. Isso, oh meu Deus, olha a cabeça. O Mágico de Oz, ele contou essa história. Meu Deus, por que você gostou dessa história? Aí ele falou assim, porque a gente pode viajar dentro de casa e não precisa sair. E a gente precisa ficar em casa, ele continuou falando isso. A gente precisa dessa consciência, mas também a gente precisa reatar os nossos nós, porque a gente, enquanto sociedade, a gente está no coletivo, né? E essa individualidade aqui, que essa conexão, ela é importante, mas a gente precisa de toque, né? Por favor, precisa. Com certeza. Precisa dos teatros novamente cheios, das praças, né, dos cinemas, para a gente pulsar como cultura novamente, como sociedade, porque dentro de casa isolada a gente pode pirar, né? Eu espero que não, mas sim, é difícil, né? É difícil. Mas, cara, muito legal, assim, mas tipo, a gente tem que começar a terminar, assim, uns pouquinhos agora. Alexandre, já que a gente já falou sobre um monte de coisa, assim, de contação de história, né, sobre teatro, sobre aulas também, cursos online, vamos aproveitar esses minutinhos finais que você pode dar algumas dicas pra gente, para os nossos ouvintes em geral, assim, sobre o que fazer, né? Já que a gente está aqui trancado em casa e no Zoom, o que a gente pode fazer? Quais são as suas dicas assim, para passar nosso tempo? Pode ser alguma coisa para assistir, para ouvir, para fazer? Tá valendo tudo. Manda aí pra gente. Eu acho que a gente pode escolher boas histórias para a gente ler. Temos aí um universo rico, inclusive algumas ferramentas como o Itaú, aquele leia livros, leia para a criança. Tem vários livros infantis ali que você pode acessar pelo iPad, que são livros, inclusive, digitais, muito bem feitos mesmo. Temos, assim, diversos canais de YouTube de contação de história, com uma qualidade, assim, excelente, de universidade, assim. Eu posso pensar aqui em alguns. Além do meu, né? Além do meu, por favor, assista. Assista as minhas histórias. E depois podem entrar no Instagram para fazer comentários, porque eu deixei o YouTube fechado, já que é levantado para crianças. Eu não tenho comentários, mas temos um canal no Instagram, que é esse lugar que dá para se comunicar, falar, dar um retorno sobre o... Fala o nome de novo aí pro pessoal. Vem que tem histórias. No Instagram é como? Vem que tem histórias. Vem que tem história. Só que eu acho que no Instagram... Deixa eu ver aqui como é.
Porque no Instagram teve uma diferença no título, porque já tinha o nome. O nome do canal é Vem Que Tem História. Tá. O singular. É uma só. E no Instagram é Vem Que Tem Histórias. Porque já tinha essa conta. Aí eu não resolvi mudar e eu disse, deixa esse negócio no plural mesmo. Isso. Foi a mesma marca, né? Então associa isso. Mas então tem um universo, eu posso até dar umas dicas aqui de pessoas daqui de Salvador que tem um trabalho muito legal de histórias para crianças, que tem a Mala Malatum, que é um canal também no Instagram, que é de Luciana Simões, que ela também tem um trabalho maravilhoso na internet. Com esse canal dela que é riquíssimo, também assim, muito simpático. Eu gosto muito dela. Aqui de Salvador a gente tem essa rede de contadores da Bahia. Dia de sábado, nós temos uma live de uma amiga também, que chama Letícia Paulina, que ela trabalha com linguagem de sinais, que eu acho muito legal. É uma contação de história muito legal. Com tradução para Libras. Então acontece sábado. O Instagram dela, deixa eu só conferir aqui como é o Instagram certinho. O Instagram dela é Leti Paulina. Leti Paulina, esse T é mudo, né? Ela inclui, né, os meninos e as meninas que não conseguem ouvir, né? E isso é muito legal mesmo. Isso é uma pesquisa que ela faz. E aí ela faz essa contação todo sábado. Varia mais ou menos a hora, de 15, 16, mas ela avisa no Instagram antes. E também tem a live que eu desenvolvo no Pé de Causos, que é toda quarta-feira, 10h30 da manhã. Que esse mês está com as crianças lá, a live das crianças. Mas também vamos fazer uma boa pesquisa na Netflix. Vamos fazer uma pesquisa muito boa nos livros que a gente tem aí online para a gente ler. Por favor, não baixe livros piratas, por favor. Eu digo isso sempre, o livro é caro, nós sabemos, mas, minha gente, vamos valorizar, né? Os escritores, os autores independentes. E sim, agora que eu me lembrei, tem um autor de terror que é fantástico daqui do Nordeste, Márcio Benjamin. Márcio Benjamin, ele é um autor especializado em terror e ele dialoga com a cultura popular, que é muito interessante. O terror dele com essas coisas da cultura popular, e ele já teve na nossa live. Márcio Benjamin é super disponível, distribui livros para o Brasil inteiro. E aí é fantástico. Enfim, temos várias lives, eu vi que essa aqui falando aí as lives, eu gosto de assistir. Os autores também, por exemplo, tem um autor indígena, que é Daniel Munduruku. Daniel Munduruku, ele é pós-doutor em educação, e ele tem um canal na internet, ele tem um canal no YouTube, e ele faz várias lives com indígenas e com não indígenas, e que é muito interessante porque abre nosso horizonte para a produção indígena, que vai da produção científica, da produção acadêmica. Então temos antropólogos indígenas, sociólogos indígenas, cientistas indígenas, e aí é muito legal o canal de Daniel Munduruku. E tem um clube que ele também faz dos livros dele, que é o Clube Marupiara, que é da Livraria Maracá, que é outra livraria voltada só para livros indígenas, e é maravilhoso também. E desse clube de leitura, eu até faço parte da Livraria Maracá. Eu dei várias dicas aqui, né? Eu não tinha nenhuma dica, comecei a falar. Vai lembrando, né? Vou lembrando as coisas que estão me fazendo ficar de pé, porque eu participo desses clubes de leitura, para poder... Temos um clube de leitura também de Ju, né, Ricardo? Que eu participo à distância. Eu não assino, mas eu leio o livro também e faço o meu clube de leitura particular. Discuto os livros e me revolto. Mas eu acho que, assim, nós vamos consumir arte. Porque eu acho que a arte está nos ajudando, está me ajudando a ficar de pé todos os dias, como produtor, mas também como consumidor de arte mesmo. Ouvir música, escolher bons livros, boas músicas, bons filmes para a gente ganhar ânimo para passar esses dias. Eu espero que não dure muito. Não, tomara que esteja acabando.
E, cara, eu acho que a gente já pode acabar, então, por causa do nosso tempo, infelizmente, mas bater esse papo com você, Alexandre, foi bem legal mesmo, porque me interessa muito tudo isso, né? Contação de histórias. E eu sou um autor independente também, então eu entendo esse drama aí. E, cara, valeu muito a pena. Muito obrigado por ter vindo aqui. Ricardo, quer deixar uma mensagem? Não, acho que só agradecer mesmo ao Alexandre, que aceitou o nosso convite, enfim. É sempre bom a gente ter história para contar, ter experiências para compartilhar, e eu acho que esse episódio valeu para isso, assim, para a galera aí conhecer mais o trabalho do Alexandre e conhecer o trabalho de tanto de gente em tanto de lugar que faz tanta coisa e a gente não conhece tanto assim. Cara. Muito importante, né? E como a gente estava falando, né? Tipo, esse assunto, né? Dessas histórias culturais, assim, afro-brasileiras, indígenas, é um assunto que a gente deveria estar falando mais, assim, com certeza. Sim. Que a gente deveria conhecer, né? São nossas histórias, né? São nossas histórias, exatamente. São histórias que nos fazem brasileiro e a gente deveria saber mais sobre elas, né? Deveria fazer mais parte da nossa vida, com certeza. Sem dúvida. Então, acho que é isso, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui e boa noite. Muito obrigado a vocês todos pelo espaço, Ricardo, pelo convite, Fábio também. Obrigado. Falei muito, eu disse que eu não ia falar, fiquei tímido. Mas é assim, a gente se empolga na nossa conversa. Se fosse presencial, ia durar mais de horas. Com certeza. Exato, a gente fica sentado aqui batendo papo. Mas quem sabe um dia, quando eu for por aí pelas bandas do Espírito Santo... Vocês me prometeram o carnaval, que eu esqueci não, tá? Pois, Ricardo, vamos para um lugar mais animado do carnaval, por favor. Olha só. Então fica em Salvador, pô. Não, nem tão animado, nem tão... Meio termo. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, viu? Obrigadão mesmo. Valeu, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E é isso daí, então, galerinha. Mais uma vez, a gente agradece ao Alexandre por vir aqui. Eu realmente me amarrei nesse papo. Eu acho que é um assunto muito válido que a gente tem que discutir, com certeza. Então, valeu, Alexandre. E vamos lembrar você de ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, lá no YouTube, para você assistir os nossos vídeos, ouvir nossos episódios, se inscrever também para você ficar acompanhando os novos episódios que vem por aí, né? E é basicamente isso. Segunda-feira estamos de volta nos nossos episódios mágicos e legais. E até lá. Tchau. Mágicos. Uou. Então aí Já tá gravando já? Tô gravando. A gente pode falar à vontade. Então eu não posso falar besteira. Não, pelo contrário, você pode falar besteira. Fazer chantagens, tá ligado? É isso então, galerinha. Pronto. Muito bom. Não. Tem o fim, né? Finalzinho, Segura aí. Vai. Desculpa.